O I Am Juarez, com 2 E's aqui, tá perguntando sobre a necessidade ou oportunidade de mudança de stack utilizada no projeto. Uau, esse é... Esse é um tema bacana. Houston, we have a problem. Lá no Nubank, a gente tomou algumas decisões ousadas, né? A gente decidiu começar com Clojure, que era uma linguagem que ninguém utilizava. Uma linguagem que é um paradigma diferente, ou seja, não é a linguagem orientada a objeto, que é o mais tradicional. Não é uma linguagem procedural, é uma linguagem funcional. Então, por si só, era um risco enorme. Mas é meio que a prova de bug, né, também. Pelo paradigma. O paradigma ajuda muito você, principalmente pelo fato de você conseguir testar muito bem os pedaços de código. Você consegue... A arquitetura ajudava muito, a arquitetura hexagonal e a linguagem funcional, ela te ajuda a isolar tudo que tem side effect, né? Tudo que pode dar problema que não é testado unitariamente, você entende que ali é um ponto de falha e aí você ou testa com integração, ou testa com monitoramento do jeito que você quiser. Mas... de cara, como sabia que tinha risco, desenvolver um backup em Ruby. Sério? Teve um backup em Ruby. Então vamos ver se funciona. Se não funcionar, vamos fazer um backup em Ruby. Funcionou. E aí eles mataram. Obviamente. Cara, muito interessante isso, porque ninguém imagina isso. A galera acha que, tipo, não, é tão óbvio que era linguagem funcional. E... Não, de jeito nenhum, cara. Fantástico. A galera foi com o cu na mão. Eu tô fazendo o sinal aqui, mas como tem gente que não vai estar assistindo, foi um pouco cu na mão e deu tudo certo. Teve também o Datomic, que é um banco de dados que o Renan, que é especialista em banco de dados, falou, pô, isso daqui eu só vi na faculdade, né? Foi minha tese, foi minha... TCC. Meu TCC. Eu fiz 2 TCCs, um deles era com um banco de dados temporal, então... Quando eu vi, eu falei assim, nossa, isso que tem que ser usado. Então assim, a escolha da stack foi uma escolha agressiva. Eu acho que teve seus pontos positivos, teve seus pontos negativos. Só que em alguns momentos a gente discutiu, galera, a gente deveria ter uma stack só e a gente usar ela pro resto da vida? Ou vamos dar liberdade pro squad decidir o que eles querem fazer? E a gente teve uma discussão que durou algumas semanas em relação a isso e a gente chegou à seguinte conclusão. Imagina que hoje, eu não sei exatamente quantos engenheiros e engenheiras tem no Nubank, mas vamos chutar que tenha 1.500, tá? Quando você tem 1.500 engenheiros, vamos dizer que metade, 70% disso daí é de back. Programa em Clojure, Datomic, microserviço, arquitetura hexagonal. Quando tá todo mundo sobre a mesma stack, você consegue fazer um negócio que a gente fez lá, que é criar um squad horizontal de aumento de produtividade de engenheiro, que a gente chamava de Engineering Productivity. Esse era o nome do squad. Qual que é o objetivo deles? Trabalhar para os engenheiros. Analisar a user experience da stack da galera. Quanto tempo que o cara já chega codando, coisas assim. Coisas desse tipo. Como é que você faz para levantar um novo Datomic? Tá. Puta, cara, você tem que mexer aqui, tem que mexer aqui, tem que mexer aqui. Tô levando 25 minutos. Cara, esse é um grande ofensor? Se for, como é que a gente faz isso virar 1 minuto? Como é que eu faço para você conseguir fazer um teste não em produção super rápido? Pô, o pipeline tava levando um dia, tava levando 1 hora para buildar. Cara, como é que a gente faz o pipeline buildar em 15 minutos? Ou em 1 minuto? Coisas desse tipo. Então, na hora que a gente chegou nesse ponto, a gente falou, poxa, eu prefiro ter gente pensando em produtividade na mesma stack, porque senão nunca vou poder pensar nisso. E a gente também tinha um negócio muito, muito intenso lá, que eram as bibliotecas, né? Então a gente desenvolvia muitas abstrações que a empresa inteira utilizava e isso permitia que todo mundo reutilizava o código. Então, poxa, a gente tinha um código lá que era, cara, abstração do banco de dados. Tudo que você precisava para testar o banco de dados, para se comunicar com o banco de dados, estava lá. Pô, se eu fosse utilizar outras stacks, quantas vezes eu ia ter que replicar essa mesma biblioteca? Então, vocês pensam parecido? Eu acho que tem prós e contras, né, dos dois mundos, né? Tem prós e contras. Um negócio que é interessante, tem outras stacks que eu acho que você acaba abrindo o leque, né? Então, para contratação de mais funcionários, mais profissionais, né? Seniors, enfim. Por conta de conhecimento. Por conta de conhecimento, né? Conhecimentos diferentes. Então, você ter essas stacks diferenciadas, eu acho que assim, você abre o leque da empresa para poder trazer mais gente boa, né? E não especificamente pessoas que trabalham com Clojure.
Eu concordo, eu entendo esse lado, eu acho que até o Facebook trabalha assim, né? Você viu que o Facebook, cada componente dele é feito de um jeito. Exatamente, bem lembrado. Mas eu ainda sou adepto do framework unitário, assim, para justamente essa possibilidade que você falou. Tem esse contraponto que você trouxe aí da mão de obra, mas eu só abriria para outra o stack se a gente tivesse um problema de negócio muito específico para resolver, que eu tenho que buscar uma performance diferente, ou eu tenho Tem o core business, que ele é importante, eu tô falando justamente disso, de verticais específicas em outras linguagens. Vou dar um exemplo. Lá no Nubank, eu dou muito exemplo do Nubank porque a estrutura é muito grande, né? A Clivo ainda é muito pequenininha, tem poucas coisas, mas lá o back era Clojure. Mobile passou foram 3 transições de tecnologia. Começou como nativo, depois que surgiu o Swift, foi para Swift, Kotlin, ao invés de Java, foi para Kotlin. Depois disso, a gente fez alguma coisinha em React Native e a gente falou, caramba, tá virando uma maçaroca, vamos decidir uma tecnologia híbrida. E a gente Os caras não param de reescrever o app todo... Cada 3 meses tem um app novo do Nubank reescrito. E aí a gente fez uma análise e falou, beleza, agora é Flutter. Vamos ser 100% Flutter. Mas, por exemplo, quando a gente foi para dados, não fazia o menor sentido a gente utilizar Clojure. E a gente foi para Scala. Então, assim, toda a parte de pipeline de dados, transformação de dados, etc., a gente usava... Qual linguagem eu acabei de falar? Scala. Scala. Acabei de falar de Scala. Deu branco aqui, galera. Scala. Agora... Tá lendo aí, tá lendo. Quando você precisa fazer utilização de bibliotecas do mercado, você precisa fazer ciência de dados, que a Bruna está estudando ainda, Bruninha, ciência de dados, tem que ser Python. Não tem outra tecnologia para utilizar. Vai usar R, né? Eu sou um crítico na do faculdade eu usei R, mas beleza. Mas o Python é bem mais simples mesmo de mexer. Eu acho que é bem isso, assim, não pode ser tão restrito, né? Eu acho que tem que ter um pipeline, uma regra do tipo, olha, é assim que usa, mas nada impede do time trazer algo embasado que tenha do tipo, olha, a gente quer usar isso aqui porque tem uma melhoria... pode ter melhoria de custo, cara. Pode ter APIs que a gente está usando que se a gente só reescrever em outra linguagem, a gente economiza uma grana. Então, pode ter muita coisa assim. Mas eu acho que, via de regra, tem que ter um padrão mesmo. Lembra lembrei de um caso agora, acho que a gente já até conversou na época que surgiu, tinha uma discussão da Netflix rolando na Linux Kernel Mailing List. Do SSL? Do SSL. Que os caras estavam querendo colocar SSL no Netflix porque não tinha. Pra quem não sabe, SSL é encriptação, né? Então você garante que da Netflix até a sua casa, seu Apple TV ou qualquer cliente que você esteja utilizando, seu celular, seu iPad, essa comunicação seja segura. Você sela essa comunicação. Chegou um e-mail do time de segurança falando, pessoal, vocês estão loucos? Coloquem HTTPS isso, por favor. Eles fizeram a conta e perceberam que só o fato de ligar SSL, eles iam aumentar em 30% os servidores. 30%. Ou seja, o meu data center, do dia pra noite, da Netflix, ia aumentar você imagina o tamanho. 30%. Então você imagina quantos data centers essa galera tem espalhado pelo mundo e ia aumentar 30%. Aí, obviamente, foi um desafio enorme que eles tiveram que otimizar demais esse código. Eles criaram um protocolo próprio, né? Alguma coisa assim, não lembro. Não que eles acharam, cara. Eu acho que eles implantaram um sistema de SSL, mas eles fizeram um algoritmo que foi ultra eficiente. Porque, cara, aumentar data center, para quem usa data center mesmo, não sei se eles usam cloud ou não, já dá um trabalho desgraçado. Mas sem pensar nisso, vamos pensar que fosse elástico, fosse só custo. É 30% a mais de custo, do dia pra noite. Você tá matando a sua margem em 30%. Então é um negócio maluco, é insano você considerar isso, né? É insano, é a mesma coisa que você ter contratação de cloud indexada a dólar. 30% quando você contratou 2 anos atrás, estava bem mais barato, né? Cara. Por mais que você não quisesse nada. Esse é o problema de cada dia. Cara. Você tem indexado ao dólar, é a maior loucura que o CTO passa no dia a dia. Onde que tá melhor hoje? Estados Unidos ou Brasil? Estados Unidos ainda. Ainda, né? Ainda bem, porque nós estamos nos Estados Unidos. Virgínia. Mas tem que vir pro Brasil, né? Não tem mais jeito, né? Não tô sabendo. Por conta da LGPD? Não,
porque existe alguma regra aí que precisa estar no Brasil, ou pelo menos assim, na verdade você precisa pagar imposto. Essa que é a questão. Você precisa pagar imposto aqui no Brasil. Mas a cobrança em reais que a Microsoft faz, a AWS faz, já Ah, tá. Vocês estão captura, fazendo Aqui a AWS ainda não é Ah, assim. você tá fazendo cartão de crédito. É, a gente Você faz. tá na ilegalidade. A gente faz certinho. Ah, não, a gente faz certinho, mas a gente tá no cartão de crédito porque a Ganha gente é pequeno pontos ainda. pra ganhar pontos. Exatamente, pra usar lá nos seus programas de fidelidade. Boa.